Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Nono comentário de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. E o título dessa semana é Cuidado com a cobiça. Sábado, 25 de fevereiro. O coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos à sua semelhança. Estamos, por natureza, alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não há nele nada são. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Estamos retidos nos laços de Satanás, que nos prendeu para fazermos a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia de si mesmo, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Diante de nós estão as maiores bênçãos que, através de sua graça, Deus quer nos conceder. O Senhor nos convida a nos entregarmos a Ele a fim de que possa cumprir em nós sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ficar livres da escravidão do pecado para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Caminho a Cristo, página 38 e 39. Coloquem em Deus toda a sua confiança. Quando procedem contrariamente, então é tempo de fazer uma parada. Detenham-se exatamente onde estiverem e mudem a ordem das coisas. Clamem a Deus em sinceridade, com fome de alma. Lutem com os poderes celestiais até que alcancem a vitória. Coloquem todo o ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e resolvam ser amorável e consagrado instrumento para Ele, movido por sua vontade, regido por sua mão, possuído pelo Espírito. Então verão claramente as coisas celestiais. Se permitíssemos que nosso espírito se demorasse mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos poderoso estímulo e auxílio em pelejar as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor ao mundo perderão o poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor, que tão cedo será nossa pátria. Ao lado da beleza de Cristo, todos os atrativos terrestres parecerão de pouco valor. Filhos e filhas de Deus, página 105. Beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os pecados crônicos do egoísmo e da avareza. Deus dispõe o plano de doação sistemática para o sustento de sua causa e para aliviar as necessidades dos pobres e dos sofredores. Ele ordenou que doar deve se tornar um hábito para que possa se contrapor ao perigo e enganador pecado da avareza. O ato de doar continuamente faz com que a avareza vá definhando. A doação sistemática se destina, no plano de Deus, a retirar tesouros dos avarentos tão depressa. Eles são ganhos e a consagrá-los ao Senhor a quem pertencem. A constante prática do plano divino de doação sistemática enfraquece a avareza e estimula a liberalidade. Se as riquezas aumentam, os homens mesmo, os que professam piedade,
põe nelas o coração, e quanto mais têm, menos dão para o tesouro do Senhor. Assim, a riqueza torna egoístas os homens, e o acúmulo estimula a avareza, e esses males se fortalecem pelo exercício ativo. Deus conhece o perigo que nos rodeia e nos protegeu com meios para evitar nossa ruína. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 457. Domingo, 26 de fevereiro, o supremo pecado original. Enquanto todos os seres criados reconheciam a lealdade pelo amor, havia perfeita harmonia por todo o universo de Deus. A alegria da hoste celestial era cumprir o propósito do Criador. Tinham prazer em refletir sua glória e manifestar seu louvor. E enquanto o amor para com Deus predominava, o amor de uns para com outros era cheio de confiança e abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafinar as harmonias celestiais. No entanto, uma mudança alterou esse contexto de felicidade. Pouco a pouco, Lúcifer começou a alimentar o desejo de exaltação própria. As Escrituras afirmam: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Você pensava assim: exaltarei o meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Embora toda a sua glória proviesse de Deus, esse poderoso anjo passou a considerá-la como se fosse sua. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles, e cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao Filho. Esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Patriarcas e Profetas, página 10 e 11. Muitos dos que dizem crer em Deus o negam por suas obras. Seu culto ao dinheiro, às casas e terras os qualifica como idólatras e apóstatas. Todo egoísmo é cobiça, sendo, portanto, idolatria. Muitos dos que têm o nome na lista de membros da Igreja, como crentes em Deus e na Bíblia, estão adorando os bens que o Senhor lhes confiou para que fossem seus mordomos. Pode ser que não se curvem literalmente diante de seus tesouros terrestres. No entanto, esses são os seus deuses. São adoradores de Mamon. Prestam às coisas deste mundo a homenagem que pertence ao Criador. Aquele que vê e sabe todas as coisas registra sua hipocrisia. Deus é excluído do templo da alma do cristão mundano para dar amplo lugar às normas mundanas. O Deus dele é o dinheiro. Ele, o dinheiro, pertence a Jeová, mas aquele a quem o dinheiro é confiado recusa deixá-lo extravasar em atos de beneficência, caso houvesse se apropriado dele de acordo com o desígnio de Deus. O incenso de suas boas obras teriam ascendido ao céu, e de milhares de pessoas convertidas se ouviriam cânticos de louvor e ações de graças. Conselhos sobre mordomia, página 155. A religião pura traz paz, felicidade, contentamento, a piedade proveitosa para esta vida e a futura. Aquele desassossego e descontentamento que acaba em irritação e queixa é pecaminoso, mas o descontentamento consigo mesmo, que induz o mais diligente esforço por maior aperfeiçoamento da mente
para o mais amplo campo de utilidade é digno de louvor. Esse descontentamento não termina em decepção, mas em reunir as forças para mais elevado e extenso campo de utilidade. Sejam tão somente equilibrados por firmes princípios religiosos e uma consciência sensível, tendo sempre o temor de Deus diante de vocês, e certamente vocês hão de prosperar em se habilitar para uma vida útil. Nossa Alta Vocação, página 240. Segunda-feira, gente, não é dia de preguiça, é dia de estudar ainda mais a palavra do Senhor. Segunda-feira, 27 de fevereiro, algo amaldiçoado no acampamento. Para confirmar seu crime e eliminar qualquer dúvida, não deixando base para a acusação de que havia sido condenado injustamente, Josué ordenou solenemente que Acã admitisse a verdade. O desprezível homem fez uma confissão detalhada do crime. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Dentre os milhões de israelitas, houve apenas um homem que, naquela hora solene de triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada ao ver aquela valiosa capa de Sinear. Mesmo quando ela o colocou face a face com a morte, ele lhe chamou de uma boa capa babilônica. Um pecado levou a outro, e ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. Patriarcas e Profetas, página 432 e 433. Aquele que considera as coisas terrenas como o supremo bem, aquele que gasta sua vida no afã de obter riquezas terrestres, está realmente fazendo um péssimo investimento. Tarde demais verá desmoronar-se aquilo em que confiou. É unicamente pela abnegação e pelo sacrifício das riquezas terrenas que podem ser obtidas as riquezas eternas. É por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino do céu. Ele deve combater constantemente o bom combate, não depondo suas armas antes que Cristo ordene que descanse. Unicamente dando a Cristo poderá ele assegurar a posse da herança que durará por toda a eternidade. Este Dia com Deus, página 150. Foi isso que se demonstrou a ruína dos judeus e será a de muitas pessoas em nossos próprios dias. Milhares cometem o mesmo erro dos fariseus, a quem Cristo repreendeu no banquete de Mateus. Em vez de abandonar uma ideia nutrida ou rejeitar alguma opinião que idolatram, muitos recusam a verdade vinda do Pai das luzes, confiam em si mesmos, dependem da própria sabedoria e não compreendem sua pobreza espiritual. Insistem em ser salvos de alguma maneira pela qual possam realizar alguma obra importante. Quando veem que não há modo algum de introduzir o eu nessa obra, rejeitam a salvação provida. Uma religião legalista nunca poderá conduzir pessoas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Jejuar ou orar com espírito de justificação própria é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto, mostram que aquele que pratica essas coisas se considera justo e habilitado para o céu, mas tudo é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu,
antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé. O desejado de todas as nações, página 215 e 216. Terça-feira, 28 de fevereiro, o coração de Judas. Judas tinha qualidades de valor, mas havia em seu caráter alguns traços que precisavam ser podados antes que ele pudesse ser salvo. Devia nascer de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Sua grande tendência hereditária e cultivada para o mal era a cobiça, e pela prática ela se tornou um hábito que ele introduziu em todos os seus negócios. Foi-lhe dada toda a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador pessoal, mas recusou essa dádiva. Não quis entregar seus caminhos e sua vontade a Ele. Não pôs em prática o que lhe contrariava as inclinações. Portanto, seu forte espírito de avareza não foi corrigido, ainda que continuasse como discípulo nas formas exteriores, embora estivesse na própria presença de Cristo, apropriava-se dos recursos que pertenciam ao tesouro do Senhor. Judas poderia ter sido beneficiado por essas lições, caso ele tivesse sido dominado pela vontade de ser reto de coração, mas o desejo de adquirir o venceu. O amor ao dinheiro se tornou uma força dominante. Pela condescendência, permitiu que esse traço de seu caráter crescesse e criasse raízes tão profundas que excluíram a boa semente da verdade plantada em seu coração. Conselhos sobre mordomia, página 152. Aquele pequeno montante de dinheiro era para Judas uma contínua tentação, e de tempos em tempos, quando realizava um pequeno serviço para Cristo ou dedicava um pouco de tempo para propósitos religiosos, usava os limitados fundos coletados para fazer avançar a luz do Evangelho. Finalmente tornou-se tão mesquinho que expressou amarga queixa por ser caro o perfume derramado sobre a cabeça de Jesus. Ficava repetidamente calculando e imaginando o dinheiro que poderia ter sido colocado em suas mãos para gastar, caso o perfume tivesse sido vendido. Seu egoísmo foi crescendo até que sentiu que o tesouro havia de fato sofrido grande perda por não receber o valor do perfume em dinheiro. Finalmente apresentou uma queixa aberta quanto à extravagância daquela dispendiosa oferta a Cristo. Nosso Salvador o repreendeu por sua mesquinhez. Isso ficou pesando no coração de Judas, até que, por uma pequena soma de dinheiro, consentiu em trair seu Senhor. Haverá entre os observadores do sábado aqueles que não são mais verdadeiros de coração do que Judas. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 39. Se nos aproximarmos de Deus, nos aproximaremos também uns dos outros. Não podemos nos aproximar da mesma cruz sem chegarmos à unidade de espírito. Cristo orou para que seus discípulos fossem um, como Ele e o Pai são um. Devemos nos esforçar para ser unidos em espírito e em entendimento. Devemos lutar para ser unidos, para que Deus seja glorificado em nós, como foi glorificado em seu Filho. E Deus nos amará como ama o Filho. Deus os ama, não deseja atraí-los a Ele para fazer mal a vocês. Não, mas sim para confortá-los, para dar a vocês o óleo da alegria. Isaías capítulo 61, verso 3. Para curar as feridas que o pecado ocasionou, para tratar as feridas causadas por Satanás.
Ele quer dar a vocês as vestes de louvor por espírito angustiado. Para conhecê-lo, página 246. Quarta-feira, 1º de março, Ananias e Safira. Deus abomina a hipocrisia e a falsidade. Ananias e Safira praticaram fraude em sua conduta para com o Senhor. Mentiram ao Espírito Santo e seu pecado foi punido com juízo rápido e terrível. Quando Ananias chegou com sua oferta, Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. A sabedoria infinita viu que essa evidente manifestação da ira divina era necessária para impedir que a jovem igreja se corrompesse. O número de cristãos aumentava rapidamente. A igreja teria corrido perigo se, no rápido aumento de conversos, fossem acrescentados homens e mulheres que, embora professassem servir a Deus, adorassem as riquezas. Esse juízo comprovou que os seres humanos não podem enganar ao Senhor, que Ele descobre o pecado oculto no coração e que com ele não se deve brincar. Aquele castigo tinha o objetivo de ser uma advertência à igreja, para evitar a falsidade e a hipocrisia e prevenir o roubo contra o roubo a Deus. Atos dos Apóstolos, página 46 e 47. Existem, porém, pessoas culpadas do mesmo pecado de Ananias e Safira, pensando que, se eles retêm uma parte daquilo que Deus lhes requer no sistema do dízimo, os irmãos nunca o saberão. Isso pensou o culpado casal, cujo exemplo nos é dado como advertência. Nesse caso, Deus prova que Ele sonda o coração. Os motivos e desígnios do ser humano não podem ser encobertos dele. Ele deixou uma perpétua advertência aos cristãos de todas as épocas, a fim de estarem alerta contra o pecado, a que o coração humano sempre está sempre inclinado. Embora não sejam notadas hoje as demonstrações do desagrado de Deus, as repetições do pecado de Ananias e Safira, o mesmo pecado é tão odioso aos olhos de Deus como então, e será com a mesma certeza cobrado do transgressor no dia do juízo. E muitos sentirão a maldição de Deus mesmo nesta vida. Quando se faz uma promessa à causa, isso é um voto feito a Deus e deve ser mantido como sagrado. À vista de Deus, não é nada menos que sacrilégio aproveitarmos para o próprio uso daquilo que foi uma vez votado para promover sua sagrada obra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 405 e 406. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente, ela é ordenada aos crentes em linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o homem senão separá-lo de sua vida de egoísmo. Cristo deu em sua vida na terra verdadeira apresentação do poder do Evangelho a toda alma com que ele sofra resistindo ao pecado, trabalhando em sua causa, na abnegação pelo bem dos outros, promete uma parte na recompensa eterna dos justos. Pelo exercício do Espírito que caracterizou as atividades de sua vida, devemos nos tornar participantes de sua natureza,
participando nesta vida do sacrifício por amor aos outros. Com ele partilharemos na vida por vir de um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Conselhos sobre mordomia, página 25 e 26. Quinta-feira, 2 de março, vencendo a cobiça. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, a violação do 10º mandamento raramente desperta censura. A gravidade desse pecado e seus terríveis resultados sobre a lição da história de Acã. A cobiça é um mal que se desenvolve gradualmente. Acã havia nutrido a ganância até que isso se tornou um hábito, prendendo-o com algemas quase impossíveis de serem quebradas. Enquanto alimentava esse mal, ficaria horrorizado se pensasse na possibilidade de trazer desgraça sobre Israel. Suas percepções, porém, estavam tão amortecidas pelo pecado que, ao chegar à tentação, ele caiu como presa fácil. Será que hoje não são cometidos pecados semelhantes em face de advertências tão solenes e explícitas? Somos claramente proibidos de ceder à cobiça, assim como Acã foi proibido de se apropriar do espólio de Jericó. Deus declarou que isso era idolatria. Somos advertidos: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Lucas capítulo 12, versículo 15. Temos diante de nós o terrível fim de Acã, de Judas e de Ananias e Safira. Antes de todos esses, temos o exemplo de Lúcifer, aquele filho da alva. Isaías capítulo 14, verso 12, que, cobiçando uma condição mais elevada, perdeu para sempre o brilho e a felicidade do céu. Mesmo assim, apesar de todas essas advertências, a cobiça impera por toda parte. Patriarcas e Profetas, página 433. Devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou providências para que não fôssemos tentados acima de nossa capacidade de resistir, e que com cada tentação vem também um meio de escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se vivermos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se detenha em pensamentos egoístas. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa ter acesso à mente, ele semeará seu joio e o fará crescer até que resulte em colheita farta. Em hipótese alguma, Satanás pode obter domínio sobre os pensamentos, as palavras e as ações, a menos que lhe abramos a porta voluntariamente e o convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando sem efeito a verdade. Todos os que proferem o nome de Cristo precisam vigiar e orar e guardar as vias de acesso à mente, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. O Lar Adventista, página 331. Essas palavras, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, são dadas para as pessoas enquanto estão relacionadas com o mundo, sujeitas a tentações e influências enganadoras e ilusórias, enquanto conservarem a mente naquele que é seu sol e escudo. A escuridão e as trevas que os cercam não deixarão mancha ou mácula alguma sobre suas vestes. Andarão com Cristo, orarão, crerão e trabalharão para salvar as pessoas prestes a perecer. Estas estão procurando romper os laços com que Satanás as prendeu e não serão envergonhadas se pela fé tornarem Cristo o seu companheiro. Tentações e enganos serão constantemente trazidos pelo grande enganador, a fim de arruinar a obra do agente humano. Mas se este confiar em Deus, se for manso e humilde de coração,
guardando o caminho do Senhor, o céu se regozijará e ele alcançará a vitória. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1072. Sexta-feira, 3 de março, estudo adicional. Na conquista de Jericó, Acã não foi o único homem que levou prata e ouro para o acampamento de Israel. Josué havia dito aos homens que trouxessem de volta a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro para o tesouro da casa de Deus. Todo o restante devia ser queimado. Acã, no entanto, foi o único homem a guardar algo para si mesmo. Dentre os milhões de israelitas, houve apenas um homem que, naquela hora solene de triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada ao ver aquela valiosa capa de Sinear. Mesmo quando ele o colocou face a face, ela o colocou face a face com a morte. Ele lhe chamou de uma boa capa babilônica. Um pecado arrastara outro, e ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. Patriarcas e Profetas, página 432 e 433. Na lista de Paulo sobre os sinais dos últimos dias, os dois primeiros itens envolvem nossa atitude em relação ao dinheiro e às posses. Você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Egoísmo e avareza são descrições significativas da humanidade nos últimos dias, os nossos dias. Que Deus te abençoe e que você e sua família tenham um feliz sábado.